Você já ouviu falar sobre capitalismo de vigilância? Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber, porque esse, além de ser um novo termo, é um novo formato de organização que vai afetar você e já está afetando você diretamente. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais. Então já se inscreve aqui nesse canal. Se você não paga por um produto, o produto é você. Provavelmente você já deve ter escutado por aí ao ecoar nessa grande internet, principalmente aqui nas terras tupiniquins. E de fato essa frase é realmente verdade, porque se porventura você não paga por um serviço, não paga por um tipo de acesso, esse produto é você. Mas diferente do que muita gente acha, quando a gente está falando sobre esse tipo de coleta de informações, que é algo que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, as pessoas acham que estão pegando só o tipo de página que a gente curte, um dado aqui, um nome, um e-mail, um telefone. Só que hoje o capitalismo de vigilância está captando muito mais, que vai modificar não somente os nossos hábitos de consumo na internet, como também o nosso estilo de vida, nossos pensamentos e até mesmo interferir dentro da política. Você já parou para pensar como que o Instagram, o TikTok, o teu banco, toda essa galera sabe muito bem o que mandar para você? Muitas pessoas já falaram, nossa, eu nem comentei nada, só pensei em algo e chegou para mim um anúncio de determinado produto. Eu pesquisei um computador e agora aparece para mim anúncio de computador para tudo quanto é canto. Já parou para pensar que essas empresas, muitas das vezes, podem saber mais de nós do que até nós mesmos? Beleza, mas o que é esse capitalismo de vigilância? Esse foi um termo definido pela Shoshana Zuboff no livro A Era do Capitalismo de Vigilância, lá de 2019. É um modelo econômico onde os dados pessoais eles não são somente vendidos, eles são coletados, analisados e vendidos para poder manipular tanto o comportamento individual quanto em massa e gerar lucro. Porque esse é o final da ótica do capitalismo. E o pior tu não sabe, as empresas elas só não juntam os dados para poder entender ou prever o que você vai fazer. Elas também juntam os dados para moldar aquilo que você vai fazer. Vem que eu vou explicar. O capitalismo lá na era industrial, o capitalismo como a gente conhece naturalmente, ele precisa da confecção de bens ou até mesmo de serviços para ser vendidos e gerar lucro. No caso do capitalismo de vigilância, e por que vem esse termo vigilância? Porque as empresas, essas bilionárias, essas grandes empresas de tecnologia, ficam lá vigilantes, pegando as informações, mesmo que nós não saibamos que de fato essas informações estão sendo coletadas. Ou seja, você transforma a experiência da vida do ser humano naquele cenário em matéria-prima e não somente a mão de obra daquela pessoa, porque é isso que a gente acaba tornando para essas empresas. Isso acontece por meio de algumas formas, como a coleta de dados massiva, ou seja, você oferta algumas informações para ter acesso a determinado tipo de conteúdo, site ou coisas do gênero. Você faz uma criação de previsões comportamentais aí através dos algoritmos, e é por isso que toda vez que você entra, por exemplo, naquela abinha do explorar lá do seu Instagram, você vai ver coisas que você gosta de ver, justamente porque ele pensa, ele calcula com base ali no seu comportamento aquilo que você vai de fato gostar de consumir com base na estatística e também com a venda dessas previsões para anunciantes. Pensa junto comigo, eu sou um homem que não engravida. Faz sentido eu receber propaganda de fralda? Não, até mesmo porque eu também não tenho filho. Mas a partir do momento que eu começar a procurar, começar a consumir vídeo de crianças, vídeo de bebês e coisas do gênero, você não concorda comigo que provavelmente talvez comece a aparecer uma coisa ou outra, um negócio de berço, um negócio de Moisés. Tá aí, tá feito sorvetinho. Só para você ter noção, o Google ele coleta cerca de 39 tipos de informações diferentes, mesmo você só concedendo o seu nome, idade e, sei lá, um telefone da vida. Ele coleta muito mais do que isso. E não sou eu que estou falando, isso é a Forbes. E o capitalismo de vigilância, ele passou por algumas fases ao longo dos anos. Ele começou lá nos anos 2000. Na época ali da coleta em massa. Como é que funcionava isso? Era aquele momento em que você se inscrevia, você colocava ali as suas informações, os seus dados e tudo mais. Então, era uma coleta mais
passiva, ou seja, você precisava ali, como empresas como o Google e o Facebook, para orientar a distribuição dessas informações. Inclusive, provavelmente você do outro lado talvez tenha tido acesso na internet, criado suas redes sociais nesse período. Então é basicamente essa ideia que a gente está tendo aqui, né? E esses dados, eles eram utilizados para poder aprimorar as buscas, né? Então você utilizava, por exemplo, na busca do Google para otimizar, para que aquela determinada informação chegasse em determinada pessoa com base, por exemplo, na localização. Então esse foi o primeiro momento, a primeira fase, que foi a coleta em massa. A segunda fase, que vai de 2010 até 2020, vem a parte da manipulação desses dados. O que significa isso? É a hora que a galera junta todas essas informações e começa a fazer estratégias em cima disso. E você pode estar se perguntando, tá, Presley, mas isso realmente é algo ruim? Não traz nada positivo? Calma lá, meu querubim, meu querido anjo do Senhor. Porque, dependendo do que acontece, pode ser que essas informações sejam utilizadas de uma forma não tão legal. E isso aconteceu porque as empresas perceberam que a partir do momento que elas conseguem explorar e manusear esses dados, eles conseguem também modificar o comportamento dos próprios usuários. E isso aconteceu em 2016 com as eleições do Trump. Pois é, inclusive teve um baita de um problema, baita de uma confusão aí envolvendo o Mark Zuckerberg naquela época por conta disso. O caso Cambridge Analytica foi um dos maiores escândalos da história através de uso indevido de informações que foram utilizados para poder capturar informações das pessoas e chegar nos eleitores que estavam em dúvida do que fazer. Então, em resumo do que aconteceu, eles começaram a pegar pessoas que eram mais sensíveis a determinados tópicos e enviar anúncios programados e personalizados de acordo com aquele determinado padrão para encaixar com um determinado político. Por exemplo, digamos que a sua avó tenha medo do comunismo. Ela vai receber o quê? Ela vai receber um anúncio de alguém falando que é um vereador contra o comunismo. É basicamente isso que acontecia. Só que esse tipo de prática, não preciso nem falar, né? Só que o que gerou mais furdunço nisso tudo foi porque o Facebook coletou dados de 87 milhões de usuários através de um outro aplicativo que fazia ali não somente a captura das informações daquela pessoa, mas também da rede de amigo dele. Ou seja, levou um pro buraco, caía todo mundo junto. Então você consegue entender que a partir dessas informações você consegue manipular esses dados para que você consiga traçar perfis psicológicos. Então, como eu dei o exemplo da avó que acredita no comunismo, eu posso dar exemplo para várias outras situações que eu precisei traçar esse perfil psicológico que vem também com base no comportamento daquela pessoa dentro da rede social. Se você não sabe, quando você está acessando, todos os cliques, todo o período que você fica ali analisando a tela é contabilizado pela plataforma. Se porventura você der um zoom ali para ver o que tem dentro daquela sunga, provavelmente aquela foto ou foto parecidas para você aparecerão novamente, porque o algoritmo vai entender que você gosta de sungas. E esse escândalo do Cambridge Analytica deu um problema muito grande, porque depois de várias investigações observaram que foi afetada tanto a eleição de 2016 nos Estados Unidos, quanto a do Brexit também na Europa. Meu anjo, o negócio tá brincadeira não. Mark Zuckerberg teve que depor, foi cobrado uma multa acho que de 5 bilhões de dólares e tudo mais. E, inclusive, isso fez com que vários países, também como o Brasil, criasse a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, justamente para que as nossas informações não sejam entregues para iniciativa privada ou para pessoas ou governos que vão utilizar isso de uma forma não somente antiética, como até mesmo criminosa. E você deve estar até se perguntando, tá, mas isso não é tão bacana, né? Isso não é tão novo, será que isso não vai ser muito interessante? Porque nós, pessoas comuns, às vezes não damos ideia da importância do mercado de dados, né? Algumas empresas são avaliadas com mais de 270 bilhões de dólares e continuam crescendo, justamente porque os dados, as informações sobre as pessoas é um dos maiores bens que uma empresa pode ter. E é por isso que o capitalismo de vigilância funciona dessa forma. Porque primeiro ela vai analisar todas essas informações para conseguir extrair de você
não somente o seu dinheiro, mas a sua atenção e a sua vida. Lembra que eu falei que estava em 3 fases, né? A gente falou da primeira, que foi a coleta passiva, a segunda, que foi o manuseio, e tem a terceira agora, que é a entrada da inteligência artificial. Com a inteligência artificial é muito mais fácil você conseguir prever o comportamento humano, inclusive as opiniões. A partir desse modelo que você cria, todo o contexto que está envolvido em relação à política, em relação a questões sociais e a questões, inclusive, de gostos, podem ser antecipados. Inclusive, nesse período que vem de 2020 até os tempos atuais, existe também a situação de que empresas e bancos financeiros estão utilizando os modelos focados nos dados de seus clientes para fazer análise de crédito e de seguro, que começaram a utilizar dados não tão convencionais como atividade nas redes sociais como ferramenta de decisão na hora de aprovação de crédito ou não. As 3 empresas mais valiosas do mundo são baseadas exatamente nesse formato que eu estou falando agora. Eu vou te explicar um pouco mais sobre essa questão envolvendo publicidades, né? Vou trazer 3 empresas aqui que são carro-chefe quando a gente está falando de empresas valiosas no sistema de base de dados. Primeiro, a gente tem o Google, que em 2023 teve de receita com publicidade mais de 237 bilhões de reais. A Meta, que engloba Facebook, Instagram e WhatsApp, teve 117 bilhões de dólares de receita com publicidade. E a Amazon, que a gente sabe que não trabalha necessariamente com isso, mas teve ali 47 bilhões de dólares em receita com publicidade. O YouTube sozinho gerou mais de 40 bilhões em receita publicitária em 2023. Se eu ainda não te convenci de que esse método, de que o capitalismo de vigilância é perigoso e nocivo, principalmente porque ele vai aumentar o poder, tanto econômico quanto político dos bilionários, eu vou te mostrar como ele vai te impactar no seu dia a dia. Segundo uma pesquisa do MIT Technology Review de 2021, postagens que geram raiva têm 20% mais engajamento. O que isso mostra pra gente? Que o capitalismo de vigilância, os algoritmos como eles são desenhados para gerar lucro, eles tendem a nos colocar em posições polarizadas segundo alguns aspectos de personalidade, de criação, cultura, política e por aí vai. Ou seja, nós estamos cada vez mais caminhando para um cenário separatista. Você pode perceber que o mundo inteiro está dividido entre nós e eles. E as redes sociais contribuem para isso. Sabe aquela ideia de que você ficar vendo só uma coisa, você vai querer só ver daquilo e você só vai saber daquilo? É a mesma ideia aqui. As redes sociais foram desenhadas para fazer com que você fique mais tempo nelas, porque esse que é o modelo de negócios, para aparecer anúncios. E se você, por exemplo, não gosta de um candidato político A e aparece alguma coisa de alguém criticando esse candidato político A para você, tenho certeza absoluta que, como mostrou a pesquisa, você vai ter muito mais engajamento. Você vai clicar, você vai comentar, você vai compartilhar com as pessoas, você vai xingar, qualquer coisa você vai fazer, mas você vai ter mais engajamento. E a partir daquele momento, aquela empresa vai observar o seu comportamento na rede social e vai falar: opa, pode ser que essa pessoa aqui vai gostar desse outro. Daí ela te mostra um outro vídeo de uma outra pessoa falando mais mal ainda. E esse é o movimento que vai sendo gerado ao longo desse caminhar. Outra coisa que aconteceu também, que existem alguns registros e várias pesquisas, até mesmo várias investigações sobre, é a questão do preço dinâmico e a discriminação dentro das plataformas, a chamada discriminação digital. O que seria isso? Várias pessoas já relataram variação no preço de acordo com o perfil de cada pessoa. Então sabe aqueles sites que você entra e você consegue se cadastrar entrando com o seu e-mail do Google ou com o Facebook ou com outro tipo de forma de login que vá trazer alguma informação sua? Algumas pessoas já demonstraram que você consegue ver variação no preço, ou seja, para uma pessoa um preço é X e para outra pessoa o preço é 2X. Isso já aconteceu bastante em questões de passagem aérea, isso já aconteceu em lojas como Amazon e também algumas pessoas já relataram até questões no próprio iFood. Há um tempo atrás viralizou alguns vídeos das pessoas fazendo essa comparação no TikTok, onde elas falavam sobre exatamente esse ponto, de que uma pessoa que fazia um pedido em um determinado local, em um determinado estabelecimento, num celular Android,
quando aquela pessoa com o celular, iPhone, ia fazer o mesmo pedido na mesma loja e tudo mais, o preço era diferente. Isso também pode ser considerado uma espécie de preço dinâmico e também uma discriminação digital em alteração na forma como tratam dependendo do perfil e de quem é aquela pessoa. E não somente isso, a gente precisa lembrar também que quando a gente está falando sobre regulamentação das redes sociais, a gente também precisa entender que os nossos dados estão por aí e são completamente sensíveis. É muito complicado também porque os métodos de coleta de dados, de informações, avançam muito mais rápido, por exemplo, se for comparar com o avanço da inteligência artificial. Um dos grandes desafios agora, na hora que nós estamos falando sobre esse ponto de o tanto que as empresas conseguem de coletar de informações nossas, é exatamente isso, de que, por exemplo, o Brasil lançou em 2020 a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela já possui algumas coisas ali que já estão obsoletas, já estão antigas, já precisam ser atualizadas, justamente porque a inteligência artificial avança muito rápido. Então, toda essa estrutura do capitalismo de vigilância, de gerar lucro com base nas nossas informações, pode trazer muitos problemas para a gente como sociedade. Até porque no podcast que eu falei sobre o tecnofeudalismo, que é o fim do capitalismo como a gente conhece hoje, vale a pena também você assistir para dar uma olhada, a gente conversa muito sobre isso, de que as grandes empresas do ramo da tecnologia estão justamente dominando, porque esse é o formato atual. Então, hoje as empresas estão comprando informações, porque as informações são valiosas. É muito mais lucrativo para algumas empresas comprar essas informações do que, por exemplo, fazer propaganda, fazer marketing ou melhorar talvez uma estrutura. O problema pode ser resolvido a partir do momento que você muda a quem você está entregando e quem você está observando. O capitalismo de vigilância, como vários autores já têm dito por aí, é um processo que vai explorar a privacidade das pessoas e fazendo com que isso se torne uma commodity. A nossa atenção, os nossos dados trarão não somente para a nossa vida, mas a vida das pessoas próximas da gente, muito mais sensibilidade, inclusive para moldar o nosso comportamento, porque algumas pessoas já são extremamente influenciadas tanto na compra quanto também no pensamento crítico e político pelas redes sociais. Então, quando a gente está falando do capitalismo de vigilância, nesse cenário em que eu acredito que estamos migrando para esse tecnofeudalismo, isso é muito preocupante porque, afinal de contas, a gente reforça a desigualdade e a gente cada vez mais vira não somente pessoas, porque a gente perde a nossa humanidade, a nossa questão pessoal, para nos tornarmos dados, nos tornarmos números e, pior, apenas consumidores. Me conta aqui o que você acha nos comentários, compartilha esse vídeo com alguém que também vai gostar de saber disso e, se porventura ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe assim você me dá uma ideia para poder fazer outro vídeo a respeito. Espero que tenham gostado, não se esqueça de se inscrever, porque afinal de contas, né, filho, o pai tá aqui tentando produzir conteúdo para vocês de qualidade no YouTube também. Beijo enorme no coração e até a próxima.